campeão do Super Bowl, detentor de diversos recordes e 9 vezes selecionado para o Pro Bowl. O Russell Wilson teve uma carreira brilhante pelos Seahawks e, inclusive, é considerado por muitos como o melhor quarterback na história da franquia. Porém, o rumo da sua trajetória mudou drasticamente nas últimas temporadas. Wilson acabou liderando o pior ataque de 2022, foi mandado para o banco no final da temporada seguinte e causou um prejuízo financeiro gigantesco para os Broncos. Mas afinal, o que causou essa mudança inesperada e de que maneira ela aconteceu? Para entendermos melhor tudo isso, primeiro vamos voltar para a época em que o Russell Wilson ainda estava em Seattle. Broncos country. Let's ride. Selecionado na terceira rodada do draft de 2012, não demorou muito para os Seahawks perceberem o grande talento que agora tinham em mãos. E logo na sua primeira temporada, ele já registrou números impressionantes. E inclusive empatou o recorde da época de maior número de touchdowns passados por um calouro, que até então pertencia ao Peyton Manning. Em 2013, o Wilson foi responsável por liderar o time de Seattle em uma temporada histórica para a franquia. E após uma partida dominante do ataque, mas principalmente da defesa, eles derrotaram os Broncos por 43-8 e foram campeões do Super Bowl 48. No ano seguinte, os Seahawks se tornaram mais uma vez para a final, e o Russell Wilson se tornou o primeiro quarterback da história a ter 2 aparições no Super Bowl com apenas 3 anos de carreira. Mas dessa vez, o resultado foi diferente, e a equipe acabou sendo derrotada após a famosa interceptação no final da partida. Depois disso, ele continuou evoluindo e tendo grandes atuações. E apesar de nunca ter ganho, ele foi um forte candidato diversas vezes ao prêmio de MVP. Tudo estava indo muito bem até a temporada de 2021, que foi quando as coisas começaram a mudar. Vindo de uma excelente campanha no ano anterior, Wilson acabou sofrendo uma fratura no dedo da mão direita durante a semana 5, e como consequência, ele precisou ser colocado na Injured Reserve e perdeu o primeiro jogo de sua carreira. O quarterback conseguiu retornar na 7ª rodada, mas apesar dos esforços do elenco, os Seahawks terminaram a temporada com uma campanha com 7 vitórias e 10 derrotas, o primeiro recorde negativo desde a sua chegada. Após essa temporada, o relacionamento entre o jogador e o time acabou sendo prejudicado devido a diversos fatores. E quando todos menos esperavam, os Seahawks anunciaram que estariam dispostos a ouvir ofertas pelo Russell Wilson. Até hoje, ainda existem muitas dúvidas sobre como a troca foi iniciada. E enquanto alguns relatórios afirmavam que o próprio Russell Wilson havia começado o processo, o jogador nega esse ocorrido e garante que a separação foi uma decisão mútua. E no dia 16 de março de 2022, o quarterback foi oficialmente trocado para os Broncos. O acordo foi extremamente caro e o time de Denver teve que mandar 2 escolhas de primeira rodada, 2 de segunda, 1 de quinta e mais 3 jogadores. E em troca, eles receberam Russell Wilson e uma escolha de 4ª rodada. Alguns meses depois, ele assinou uma extensão de contrato com os Broncos, que também não foi nem um pouco barata, tendo uma duração de 5 anos e um valor total de 245 milhões de dólares, dos quais 165 eram garantidos. Em sua primeira temporada pela sua nova equipe, as expectativas dos jogadores e da torcida estavam lá no alto, mas rapidamente esse sentimento se transformou em decepção. O Russell Wilson, assim como todo o ataque de Denver, teve atuações extremamente fracas durante toda a temporada, e como resultado, eles foram o pior time de toda a liga em questão de pontos marcados. Devido a isso, o quarterback recebeu diversas críticas ao longo das semanas, e suas atuações não estavam ajudando. Apesar de algumas boas partidas, Wilson teve mais de um passe para touchdown em apenas 3 jogos, e fechou a temporada com 16 touchdowns aéreos e 11 interceptações. Graças a essa campanha desastrosa, o head coach do time Nathaniel Hackett, que era visto por muitos analistas como o principal motivo para a queda de desempenho do Wilson, foi demitido no meio da temporada. E para evitar que esse mesmo resultado se repetisse na temporada seguinte, tanto os Broncos quanto o Wilson tiveram mudanças drásticas de atitude. O jogador dedicou toda a pré-temporada para se recuperar de uma cirurgia no joelho e para treinar intensamente, o que causou uma nítida melhora do seu condicionamento físico. Enquanto isso, o time de Denver fez uma das movimentações mais importantes da off-season, que foi a troca com o Saints pelo head coach Sean Payton.
A temporada regular começou ainda pior do que a do ano anterior, com direito a 5 derrotas em 6 jogos e um atropelo histórico na terceira rodada, em que o time perdeu por 70-20 para os Dolphins. Após uma melhora significativa da defesa, que durante as semanas iniciais foi a pior da liga, os resultados positivos começaram a aparecer, e os Broncos conseguiram uma sequência de 5 vitórias consecutivas, incluindo em jogos contra os Chiefs, os Bills e os Browns. Nesse ano, o Russell Wilson conseguiu despertar uma maior confiança e vontade do elenco, e embora não tenha tido o mesmo nível de performance dos seus tempos em Seattle, ele conseguiu melhorar suas estatísticas, com 26 touchdowns aéreos e 8 interceptações na temporada. Porém, na semana 16, algo totalmente inesperado para toda a liga aconteceu. Os Broncos anunciaram que o Russell Wilson seria mandado para o banco durante as 2 rodadas finais. Essa decisão envolvia principalmente questões financeiras, e ao analisar todo o cenário, fica fácil de entender os motivos dela ter sido tomada. O quarterback já tinha 39 milhões de dólares garantidos para 2024, e caso ele não fosse capaz de passar pelo teste físico em março, ele automaticamente ganharia mais 37 milhões. Sabendo disso, os Broncos precisavam garantir a saúde dele a todo custo, e juntando essa informação ao fato da temporada do time já estar praticamente acabada, eles resolveram não correr nenhum risco e o mandaram para o banco. O Russell Wilson já sabia que isso iria acontecer, pois algumas semanas atrás, o time de Denver já havia o alertado que caso ele não reestruturasse o seu contrato, ele seria mandado para o banco. O quarterback resolveu permanecer com seu contrato atual e não fez nenhuma modificação na cláusula. A perda da titularidade e essa decisão deterioraram ainda mais o relacionamento entre o time e o jogador no momento. Após a temporada, o futuro de Wilson estava incerto, e embora ainda existisse a possibilidade dele modificar o seu contrato para permanecer no time de Denver, no final, nenhum acordo foi feito. E no dia 4 de março, como muitos já esperavam, a equipe anunciou que o quarterback seria oficialmente dispensado na semana seguinte. E agora que já sabemos o desfecho de toda essa situação, podemos analisar os resultados e as consequências da troca para os Broncos. As escolhas enviadas pelo time de Denver foram utilizadas pelos Seahawks para adquirir diversos jogadores importantes para o elenco. Porém, o maior impacto foi de longe na questão financeira. O Russell Wilson saiu de Denver com mais de 120 milhões de dólares no total, o que dá uma média de mais de 10 milhões por vitória. E para piorar a situação, mesmo com o jogador fora da equipe, os problemas e prejuízos continuarão extremamente pesados. Nesse ano, os Broncos terão que lidar com dead cap money ou dinheiro morto, que é toda a quantia garantida que ainda precisa ser paga, presente no contrato de um jogador cortado. Nesse caso, o valor será de 85 milhões de dólares, dos quais 53 serão pagos nesse ano, o que dá aproximadamente um quinto de todo o teto salarial. E para você ter uma noção ainda maior do quão absurda é essa quantia, os 2 piores casos de dinheiro morto até então eram do Matt Ryan nos Falcons e do Aaron Rodgers nos Packers. E somando as 2 quantias, elas ainda não chegam no valor total destinado a Wilson. Voltando para o quarterback, após ele ficar livre no mercado, ele pôde ouvir as ofertas de diversos times, e no final acabou escolhendo ir para os Steelers. Seu novo contrato tem a duração de 1 ano e é de apenas 1,2 milhões de dólares, que além de ser menor do que o contrato de diversos quarterbacks reservas, também é a menor quantia permitida pela NFL. Com esse movimento, o veterano ajuda o seu novo time a ter uma maior flexibilidade financeira, para dessa maneira poder contratar novos reforços e renovar com jogadores importantes. E tudo isso enquanto ele ainda recebe o seu salário dos Broncos. Essa temporada será decisiva para o Russell Wilson, e poderá tanto ajudá-lo a reviver a sua carreira, quanto a agravar a sua queda. E o resultado de tudo isso só saberemos daqui a 6 meses. Essa adição foi extremamente importante para o time de Pittsburgh, que agora conta com um novo quarterback. E quando se trata dessa posição, muita análise e cuidado são necessários, pois um único jogador pode mudar uma franquia por completo. E essa é exatamente a situação atual dos Bears, que nas próximas semanas terão que tomar uma decisão que mudará completamente o futuro do time. E para entender melhor sobre tudo isso, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Broncos country, let's ride. Broncos country, let's ride. Broncos country, let's ride.
Broncos country, let's ride.